Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Que bom que você mais uma vez está aqui, decidiu estudar a Palavra de Deus e entender os mistérios das profecias, entender a revelação de Deus. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E esse tema, o tema de hoje, é imperdível também, né, Pedro? Com certeza. Nós já estamos aí no 10º estudo, né, das profecias nessa série Armagedon. E hoje vai ser revelado para todos nós, através da Bíblia, um tema muito interessante, né, William? Conta para nós. O tema de hoje é o Anticristo. Não sei se você já ouviu falar, provavelmente já ouviu falar dessa palavra, né? Muitas pessoas falam e deduzem quem é o Anticristo, mas a Bíblia tem a resposta. Então, o pastor Derli, no tema anterior, ele explicou ali a estátua de Nabucodonosor. Vai usar esse capítulo com conexão a Daniel 7, os 4 animais de Daniel 7, e a primeira besta de Apocalipse 13. Em conexão aí com esses 3 capítulos, nós vamos identificar, através da palavra de Deus, quem é o Anticristo. Você quer saber quem é o Anticristo? Quer saber, Pedro? Eu quero saber. E se você gostaria de receber a orientação do Espírito Santo para ter a compreensão da Bíblia, eu quero convidar você a se unir em oração conosco aqui. Vamos orar? Querido Pai, nosso bondoso Deus, aqui estamos para mais um estudo. E hoje, de maneira muito especial, nós queremos que o Senhor nos diga, através da Bíblia, os mistérios que o Senhor deseja que entendamos para a compreensão da verdade. Pedimos que nos dirija e que dirija também o pastor Derli no ensinamento da palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus revelou o que há de ser nos últimos dias. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. O fim está predito. Você está preparado? Olá, meus amigos, como vocês estão? É um privilégio falar com vocês mais uma vez. Esse é o nosso 10º estudo e já estamos no livro de Daniel desde o tema anterior. Agora a gente vai para o capítulo 7. Infelizmente não conseguiremos olhar todos os capítulos de Daniel, mas alguns muito significativos serão olhados nesse momento. E agora é o capítulo 7 a partir do versículo 1. Pegue sua Bíblia, vamos ler esse texto. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante as minhas visões da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancados, foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, ele foi dado mente de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Eles diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal. Ele era terrível e espantoso sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e ele tinha 10 chifres. Muito bem, quando você estuda Daniel, se você for bem minucioso, vai perceber que há uma diferença de aproximadamente 50 anos entre o capítulo 2, que analisamos na aula anterior, e o capítulo 7. Ou seja,
No capítulo 2, Daniel era um jovem. No capítulo 7, o período já é do neto de Nabucodonosor, e ele chamava-se Beltesazar ou Beltesazur. Então, nós vemos aqui algumas diferenças que valem a pena a gente olhar. Nesse capítulo que Daniel teve uma visão, Daniel vê uma cena de 4 animais. Interessante que esses animais surgem do mar. Mar é um lugar com águas. Águas em profecia, quando a gente olha a chave profética de Apocalipse capítulo 17, verso 15, percebemos que mar ou águas são povos, nações, tribos e línguas. Assim como a primeira besta de Apocalipse capítulo 13 que surge do mar, estes 4 animais também surgem do mar. E Daniel teve a visão dos 4 animais, sendo que o primeiro parecia um leão. Veja bem, ele parecia um leão alado. Ele tinha asas de águia, leões não possuem asas, e este animal, ele tinha muita força. Quando você olha o capítulo 7 de Daniel, versículos 17 e 23, e eu vou ler o versículo 17, mas você pode ler o 23 também, se você desejar, diz assim: estes grandes animais que são 4 reis ou reinos que se levantarão na terra. A Bíblia é a chave da sua própria interpretação. O primeiro animal é o leão, e este leão também equivale-se ao Império Babilônico, até porque lá em Babilônia tinha a cova dos leões. O leão era uma representação do deus Marduk, o principal rei do panteão babilônico de adoração. As escavações modernas feitas da antiga Babilônia mostram que em suas paredes de muros e prédios importantes eram comuns serem desenhados leões com águias, símbolo do poder desta nação, o rei dos animais, com a mais poderosa das aves. Ou seja, quando Daniel, que já morava em Babilônia há 50 anos, vê na visão um leão com asas de águia, ele logo percebe que está se falando do reino babilônico. E quando Daniel percebe que esse leão tinha asas, ele lembra-se da potência militar com que Nabucodonosor dominou o mundo de seus dias, porque asas em profecias equivalem à velocidade. O segundo animal que Daniel viu na visão era um urso. Este urso tinha um lado mais alto do que o outro. O segundo lado, o que cresceu mais, cresceu por último. E realmente o Império Medo-Persa, ele foi estabelecido a partir do ano 538, 539 a.C., por uma coalizão militar entre Dario, que era Medo, e Ciro, que era Persa. Eles eram parentes. Nos primeiros 3 anos do Império Medo-Persa, Dario dominou. Logo depois ele faleceu. Daniel capítulo 5, no último verso, informa isto. Logo no início do Império, Dario, que era Medo, dominou pelo período de 3 anos. No capítulo 5, no último versículo, informa a Bíblia que ele logo faleceu. Então Ciro, que era persa, dominou em seu lugar. E Ciro, seu sobrinho, sim, dominou por muito tempo. Este urso, que tinha um lado mais alto que o outro, carregava em sua boca 3 costelas. Alguém certa vez brincou comigo, disse assim: este era um urso gaúcho, gostava de churrasco. Que me perdoem os gaúchos, na verdade, os medos e persas, para estabelecer o reino, eles dominaram 3 grandes potências militares, entre eles a Babilônia e também o Egito. Sendo assim, este é o segundo animal. O terceiro animal era como um leopardo, mas ele tinha em suas costas 4 asas, e esse leopardo tinha 4 cabeças. Nós sabemos pela história, e a história é aliada da profecia, que o Império Grego, que é o terceiro império, teve um grande líder chamado Alexandre o Grande, que dominou o mundo em pouco mais de 10 anos. Mas logo ele morreu, jovem ainda. Não sabemos direito as circunstâncias pelas quais ele veio a óbito. Como ele não tinha um herdeiro para dominar, 4 de seus generais subdividiram o reino em 4 tronos. Por isso, este animal, que tem um corpo, um único domínio, logo se divide em 4 partes. Este quarto animal era terrível e espantoso. Note que o texto diz assim: diferente de todos os outros, tinha dentes de ferro e, além disto, ele tinha na cabeça 10 chifres. Sendo assim, nós podemos perceber claramente que há um paralelo entre os 4 animais do capítulo 7 e a estátua do capítulo 2.
Por quê? No cenário profético, as profecias são repetitivas e ampliativas. Lembra, eu já falei sobre isso em palestras anteriores. Deus fala, repete e amplia. Deus falou através do Nabucodonosor, que também falou a Daniel quando ele tinha 20 anos de idade. Deus falou para Daniel quando ele tinha 70 anos, 50 anos depois. Podemos fazer o seguinte paralelo então: a cabeça de ouro equivale ao leão, os dois representam o Império Babilônico. O peito de prata equivale ao urso, os dois representam o Império Medo-Persa. A cintura de bronze equivale ao leopardo, os dois representam o Império Grego. E as pernas de ferro representam o quarto animal terrível e espantoso, que também tinha dentes de ferro, e nós sabemos que este foi o Império Romano. Veja bem, na cabeça do quarto animal, que era diferente dos outros, existiam 10 chifres. Veja bem, nos pés da estátua, que eram 2, há 10 artelhos ou dedos. Obviamente, porque foi o Império Romano que foi subdividido em 10 nações. Ficou claro para você? Então nós podemos ver aqui que Deus falou, repetiu e ampliou. Em um único estudo, a gente consegue revisar e aprender muita coisa. Dito isto, o nosso estudo não acaba por aqui. Eu ainda quero estudar com você alguns versículos do capítulo 7. O versículo 8, 9, 10, 13 e 25. Vamos lá, acompanhe comigo a leitura. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste havia olhos como de homem, e boca que falava com insolência. Agora o versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Olhe comigo agora o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigindo-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E por fim o versículo 25. Proferirá as palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha quanta coisa a gente consegue ver neste capítulo da Bíblia. No capítulo 7, de 1 a 7, nós encontramos os 4 animais, que equivalem aos metais da estátua do capítulo 2. Ali vemos um resumo dos 4 reinos, no formato de animais que também são reinos. No capítulo 7, versículo 8, a gente vê a cena de um poder rebelde que surge na cabeça do 4º reino. Ou seja, na cabeça do 4º reino, que é o reino romano, nascem 10 nações pela subdivisão do Império Romano. E vejam, com o passar do tempo, pelo que o texto nos informa, 3 dessas nações deixam de existir, e a história comprova isto. E no lugar destas 3 nações, surge então uma ponta pequena. E essa ponta pequena, ou chifre pequeno, tem olhos e uma boca, e ela fala com arrogância. Ou seja, claramente nós vemos aqui um poder que surge. Quando você olha os versículos 9 e 10, vê a cena de um juízo. E no versículo 13, a cena da volta de Jesus. E por fim, quando a gente olha o capítulo 7, versículo 25, a gente vê uma conexão com o versículo 8. Um poder que age contra Deus, com tempo e hora marcada. O que tudo isso significa? Para a gente compreender melhor este aspecto, precisamos então, olhando para este cenário, identificar algumas características. Primeira delas, este poder do capítulo 7, verso 8 e capítulo 7, verso 25, ele possui uma boca para blasfemar. Blasfemar, nós já vimos em estudos anteriores, significa colocar-se no lugar de Deus e oferecer perdão no lugar de Deus. E nós sabemos quem fez isso ao longo da história. Há uma segunda característica: mudariam os tempos e a lei de Deus. Você já viu em estudos anteriores que houve um poder religioso, político-religioso, que aceitou mudar a guarda do sábado, que é o dia do Senhor, para o domingo, o falso sábado, o dia do sol. Você viu também em estudos anteriores
que haveria um poder que dominaria um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E este poder nós já o identificamos. Ou seja, nós podemos ver aqui um cenário claro, profético, neste texto de Daniel capítulo 7, versículos 8 e 25. Como eu disse no início, há uma íntima conexão entre Daniel e Apocalipse. E Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13 estão intimamente ligados. Por isso agora, antes de prosseguir no nosso estudo, eu quero ler contigo o capítulo 13, versículos de 1 a 5. Acompanhe comigo a leitura. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo esta besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a esta besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferirá arrogâncias, blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Muito bem. Eu não sei se você percebeu que existe uma íntima conexão entre esses 2 textos da Bíblia. Os 2 estão falando de elementos que são muito próximos. Naturalmente que estão falando do mesmo poder. Lembre-se, no cenário profético as profecias são repetitivas e ampliativas. Lembre-se também que já lhe informei que Deus usa imagens diferentes para o mesmo personagem. Exemplo, Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há sim uma íntima conexão entre Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13, sendo que os 4 animais e a ponta pequena, ou o 8º rei, ou o chifre pequeno, e tudo é a mesma coisa, na verdade, estão intimamente ligados com esse poder que é a primeira besta de Apocalipse capítulo 13. Os 2 surgem do mar. No capítulo 13, você também encontra os 4 animais que estão em fusão em um único animal. Este animal do capítulo 13, ele possui uma boca de leão, os pés são de urso, o corpo é de leopardo, e esses 3 animais você já encontrou no capítulo 7 de Daniel, sendo que a aparência de um animal assim por si só já é terrível e espantosa. Os 4 animais, eles surgem do mar, assim como a primeira besta do capítulo 13 também surge do mar, do meio dos povos, nações, tribos e línguas. Claramente a Bíblia está falando do mesmo poder que agiria contra Deus, ou seja, anticristo, em conexão sendo apoiado pelo dragão. E nós sabemos que o dragão é Satanás. Ou seja, se nós juntarmos as características proféticas, veremos que há uma íntima conexão entre aquilo que Daniel está falando no capítulo 7 e João está falando no capítulo 13 do seu livro. E veja, meu querido, Daniel viveu 700 anos antes de João. Olha como Deus é maravilhoso. Ele conduz a história deste mundo. Amém? Por isso, se ele faz isto, é porque ele também quer dirigir a sua vida. Você pode confiar no poder deste Deus. Inclusive, está se falando do mesmo período de tempo. Daniel, capítulo 7, verso 25, fala de um tempo, tempos e metade de um tempo. Se você somar, são 3 tempos e meio. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. 3 anos e meio são 1.260 dias, ou 42 meses, como está registrado em Apocalipse, capítulo 13. Veja bem, sendo assim, nós vamos olhar rapidamente as 6 características, novamente, já o fizemos em aulas anteriores, desse poder que age contra Deus. E quais são elas? Uma boca para blasfemar, e você já sabe o que é blasfemar. Mudar a lei de Deus, você já sabe quem fez isto. Teria domínio por 1.260 anos, já ouviu e entendeu quando isso aconteceu. Receberia o poder e o trono do dragão, e o dragão aqui é Satanás, mas também é Roma, porque em vários momentos na Bíblia Deus usa símbolos diferentes para o mesmo personagem, ou personagens diferentes para o mesmo símbolo. Quer ver um exemplo? Jesus é o leão da tribo de Judá, mas Satanás anda ao nosso redor como um leão querendo devorar.
Então, geralmente na profecia, dragão é Satanás, mas em alguns casos, o dragão é o animal terrível e espantoso, que no caso aqui é Roma, a Roma Império, que depois passou a ser a Roma papal, religiosa. A Roma que deixou-se ser dirigida pelo próprio Satanás para esmagar o povo de Deus e trabalhar contra a verdade, a distorcendo pela mentira. Meu amigo, fica claro que existe uma íntima conexão entre aquilo que Daniel escreveu e aquilo que João também escreveu. O mesmo Deus conduziu os seus profetas para que a mensagem chegasse até eu e você com clareza, para que a gente não vivesse enganado. Eu quero fechar o nosso estudo de hoje com 2 versículos da Bíblia. O primeiro está em Apocalipse capítulo 20, verso 4. E ele diz assim: E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Por que estou insistindo tanto em te explicar sobre a besta, o anticristo, o dragão, a segunda besta e o falso profeta? Não é preciosismo, muito menos exibicionismo bíblico. Na verdade, essa é uma questão de vida ou morte, de salvação eterna ou perdição eterna. Aqueles que adorarem a besta e naturalmente adorarão a Satanás não estarão no céu. Aqueles que se deixarem levar pelas mentiras dos falsos profetas também não serão aprovados por Deus. Deus me convida, e a você também, para sermos fiéis e leais a Ele, assim como Ele cuida da gente. O próprio Daniel, o homem fiel a Deus, foi lançado no capítulo 6, na cova dos leões. E lá esteve por uma noite, e o Senhor esteve com ele. Seus amigos, no capítulo 3, foram lançados na fornalha, e de lá saíram sem que nem cheiro de queimado existisse em suas roupas. Então, Jesus nos faz uma pergunta em Lucas capítulo 18, versículo 8. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu tenho fé, eu confio em Deus. Eu sei que também você tem fé, mas a nossa fé precisa estar alicerçada na verdade da palavra do Senhor. Mas a nossa fé precisa estar alicerçada na verdade da palavra do Senhor. Aceita você hoje o chamado de Jesus para ter fé nele e crer em sua palavra e obedecer os seus mandamentos? Deseja você hoje entregar-lhe a vida e receber o batismo para viver uma nova experiência com Cristo? Se você aceita este convite, eu lhe peço que ore comigo nesse momento. Pai querido, eu te agradeço pelo privilégio de estudarmos a tua palavra e percebermos de forma tão clara, como lucidamente nos mostra, que conduz a história ao longo dos séculos. Por isso estamos seguros, porque estamos em tuas mãos. Olha, Senhor, para cada homem e mulher que decide nesse momento ser fiel e leal a Ti, e aumenta a nossa fé em Ti e em Tua palavra. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém. Foi um privilégio conversar contigo. Lhe aguardamos no próximo estudo, que será o número 11. E enquanto esse tempo não chega, informe-nos a sua decisão, para que possamos interagir com você e inclusive lhe apoiar espiritualmente. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Duas forças antagônicas. O momento da escolha é essa. De um lado, o Cristo, o Cordeiro ressurreto. Do outro, a besta, o anticristo. O objetivo do Cristo, te levar para o céu, te dar a vida eterna, a eternidade do lado dele. O objetivo do anticristo, te levar à morte eterna. A decisão agora cabe a você, meu amigo. A decisão cabe a você. De uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia diz que Jesus, ele fala com as ovelhas, e as ovelhas dele escutam a voz dele. Você tem escutado a voz de Jesus? Se você está sentado até agora nesse estudo, é porque Jesus tem falado, e você tem reconhecido a voz dele. Qual que vai ser sua decisão? Caminhar do lado do Cristo ou se perder com o anticristo? Você escolhe, você decide. Mas uma coisa eu sei: escolha a Cristo.
porque essa é a melhor escolha.